dia. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Hoje a gente vai começar com um hino. Vê se você consegue ouvir. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Nunca nos deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, De repente você está passando por um vale. acharei conforto. Você tem conforto no amor de Cristo. Pois eu sei que és Aquele que nos guarda. me guarda. Nos guarda. Em teus braços é o meu descanso. Descanse no braço do Pai. Teus braços é o meu Se você descanso. está cansado, se você está estafado, se você está estressado, se você está preocupado, descanse no braço do seu Pai. Descanse. Teu braço é o meu descanso. Eu quis começar com essa música porque hoje a gente vai falar sobre estar seguros com Cristo. E a gente vai ler Romanos 8, numa parte super conhecida por todo mundo, 8, 31 a 39. E não sei se a gente vai ler por partes, mas vamos começar. Eu vou ler Você quer que eu leia na NVI? Vou ler na NVI, que a Almeida é assembleiana, então eu vou ler na NVI. No meio da raiz. A raiz, eu gosto de vez em quando começar na raiz. 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra o escolhido de Deus? É ele que nos justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada? Exatamente. Opa. Mas por todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gente, essa palavra, ela diz sobre estar seguro com Cristo. Ela diz que nada nos separa do amor de Cristo. Ela diz que o Senhor é aquele que nos guarda. Quem tentará mal contra os escolhidos de Deus? Ninguém, querido. Exato. Ninguém. A gente vê o Antigo Testamento, aquelas guerras infindáveis, né? Aquelas guerras perigosas, né? Davi passou por inúmeras guerras e foi vitorioso em todas elas. E tinha momentos em que Davi orava e falava: Senhor, eu tô morrendo de medo. Deus, eu tô morrendo de medo. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Vá na frente. Deus falava: vai por aqui. Deus dava toda a estratégia de guerra para Davi, né? E você acha que hoje em dia é diferente? Você acha, amor, que é diferente? Não. Acho que Deus... Só o contexto que talvez seja diferente, porque a gente vive num mundo mais moderno, entre aspas. Mas se você transportar o contexto, ou seja, as guerras que as pessoas viviam no passado,
e vivem hoje exatamente igual. Talvez seja até pior, porque hoje a guerra, né, ela é diretamente no nosso espírito, muito mais que na carne, extremamente na carne. A carne são os efeitos que a gente sente. Passar por uma guerra. Então a nossa guerra, ela é completamente no espírito, ela é completamente espiritual. E ela acaba se refletindo no nosso corpo, na nossa mente e na nossa alma, que são os nossos sentimentos. E essa parte de Romanos foi escrita por Paulo numa época de grande perseguição, né, à igreja. Paulo escreveu a Igreja de Roma. Então é um evangelho super rico, tá? Eu já li inúmeras vezes ao longo da minha vida e cada vez que eu leio, eu sou alimentada mais uma vez. E Paulo, ele diz aqui, né, que estamos seguros em Cristo em diversas proporções, contra aqueles que nos acusam, contra ao futuro, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Contra a incerteza do futuro. Hoje eu estava orando a Deus sobre isso. Ele né? diz que somos mais que vencedores. Não é só vencedores. Isso. É Hoje mais do que eu vencedores. estava justamente hoje de manhã ali na escada orando. Eu achei um outro lugarzinho na minha casa para orar. Por que ele fala mais do que vencedores? Porque vencedor é quando você chega ao final lá daquela trilha lá. Você foi o vencedor, foi o primeiro lugar. Mas é sobre ser mais do que vencedor, porque engloba outras coisas, né? Não é só o fato de você ser vencedor. Como ele fala na palavra dele, ele está falando, e o capítulo 8, ele fala da vida, a vida pelo Espírito. Ele exemplifica e reforça a nossa vida espiritual, né? E hoje, nesse mundo que a gente vive tão esquisito, cada vez mais tenebroso, a gente imagina que se a gente olhar a palavra, e a palavra é Jesus, né, é o Deus vivo, a gente percebe que cada vez mais os sinais da volta de Jesus estão cada vez mais evidentes. Você, acreditando ou não, crendo ou não, isso existe e está existindo todos os dias. Então, reforça que a gente precisa cada vez mais estar conectados na videira, que é Jesus. A soberania de Deus, ela nos defende. Exatamente. E eu vejo, essa parte aí que você leu, vida pelo Espírito, eu não vejo vida espiritual. Eu vejo vida com o Espírito Santo. Sim, é o Espírito Santo em nós. Então assim, quando a gente convida o Espírito Santo para entrar na nossa vida, na verdade, quando a gente se converte, né, aceita Jesus como nosso Salvador. Sim. Então a gente a nova criatura veio, né, em nosso lugar. Então Jesus passa a habitar dentro de nós, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, ele já passa a comandar a nossa vida, né? Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, essas coisas que te abatiam antigamente não vai te atingir mais, porque o Senhor é a proteção, o Senhor é a nossa proteção, né? Então, assim, não adianta você ir na igreja só e achar que está protegido. Você tem que ter uma vida de adoração ao Senhor, uma vida de consagração a Deus, né? Então, assim, confiar em Deus em meio às lutas, confiar em Deus em meio às inseguranças, confiar em Deus em meio à tempestade, em meio à guerra. É a paz que excede a todo entendimento, em meio ao caos, né? Isso é a vida com o Espírito Santo. Então, o capítulo 8 ele vai falar sobre a guerra que há entre a carne e o espírito. Isso sempre existiu, né? E ontem eu estava vendo uma pregação de um pastor chamado Joseph R. Prince, que ele é chinês, mas a pregação dele, ele fala, né, sobre a graça, enfim, ele tem uma revelação muito voltada a essa palavra, e ele falou uma coisa interessante. A nossa carne, ela sempre vai inclinar para aquilo que é errado, por mais que pensamos que a gente esteja fazendo algo certo, porque a carne, ela não tem controle.
E ele falou, o que é a carne? São os desejos. E aí, pense você, se você tem desejo por alguma coisa, e aquele desejo é da carne, não vem do fruto do Espírito, ou seja, você não é guiado pelo Espírito Santo, é líquido e certo que aquele desejo ali ele pode te causar algum mal, ou até a morte. Ele fala que até a morte ele pode ser causado por isso. A gente tem a tendência a falar desejo e levar para o cunho sexual. Exatamente. E desejo não é isso. Desejo, não é o desejo de pedir errado, entendeu? Exatamente. Você deseja algo. A nossa natureza é ruim. Exatamente. Então, é você, não só o cunho sexual, mas é você desejar o mal para a pessoa, para alguém. É você invejar, né, o que o outro tem. Sim. De forma ruim, né? Eu acho isso não é do Espírito, isso é da carne. Do Espírito Santo, isso é da carne. Exato. É você desejar o que é do outro. É você olhar com olhos maldosos, entendeu? Eu passei por uma fase na minha vida, eu já estava dentro da igreja, eu era fiel e tal, mas tinha uma pessoa, uma amada, entendeu? Que eu não conseguia lidar com essa pessoa. Já sabe, eu não conseguia lidar, eu me esforçava para lidar com a pessoa, eu me esforçava para ter um relacionamento com a pessoa, mas parecia que tudo nela me atingia. E eu orei, e eu lembro que eu conversei com uma amiga minha, e essa minha amiga falou assim, olha, você tem que orar, porque isso não vem de Deus, entendeu? Ora e vê. E aí eu entrei em crise, eu falei, meu Deus, eu busco o Senhor, eu busco uma vida correta, o seu Espírito Santo, eu creio que habita dentro de mim, eu não quero ter esse sentimento com essa pessoa, por favor, me ajuda. E aí eu fui orar, e orei, e o meu sentimento não passava. E até que o Espírito Santo falou comigo, olha, você não tá errada, entendeu? Então assim, eu te aconselho a se afastar, entendeu? Porque você não tá errada, né? Você tá vendo além da fachada. E aí eu me afastei dessa pessoa. E assim, a minha vida mudou completamente, gente, quando eu me afastei. Parecia que ela sugava as minhas energias de forma completa. Então, assim, a gente tem que estar atento ao que está ao nosso redor, com quem a gente anda, o que o Espírito Santo está falando, porque ele nos protege, né? No versículo 33 e 34 fala, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, né? Satanás, ele é um acusador e Jesus é o nosso advogado de defesa. Satanás é o promotor e ele é o advogado de defesa. Ele intercede, o Espírito Santo intercede por nós. Então, assim, ele já nos justificou. Os nossos erros já estão cobertos. Ele já nos limpou, né? Nos afastou do pecado. E agora é ele que nos justifica, né? Já foi decretado. Então, não há nenhuma acusação para quem está em Cristo Jesus. Então, assim, nessa parte de acusação, a gente vai muito para o nosso passado, né? Meu passado não foi um passado muito legal, do Jacques também, tenho certeza que de muita gente também. A maioria do ser humano. A maioria, né? A gente estava conversando ontem, a gente estava vendo aquele Casamento às Cegas, né? Não sei se a gente pode falar isso, acho que pode. Casamento às Cegas, que agora está passando para maiores de 50 anos. E tá super interessante, a gente gosta de ver. E nesse programa, a gente ficou falando, poxa, é difícil você querer se relacionar com alguém de 50 anos e não aceitar a carga que a pessoa está carregando nas costas. A pessoa tem filhos, a pessoa tem divórcio. Passou por diversos casamentos. Diversos relacionamentos. Como é que você vai ficar com ciúme da vida passada da pessoa, entendeu? Da vida regressa. Então, assim, não viva hoje, se você aceitou Jesus, se você é uma nova criatura como o Jacques e eu, não viva preso ao seu passado, entendeu? Ele já te limpou, ele já te revestiu, né, amor? Sim, totalmente. Nós somos novas criaturas. Então, assim, se você conheceu a Thaísa do passado, eu não sou a mesma Thaísa. Eu também. Pode deixar de seguir, porque eu não sou aquela pessoa, entendeu? Se você tem uma visão do estereótipo de quem eu era, eu te convido a me conhecer como eu sou agora. Agora eu sou Mariana. Por quê? Mas isso não significa que somos bons. Exatamente. A natureza do ser humano
ela Exatamente. continua sendo má. Por quê? Por isso que Jesus, o Espírito Santo de Deus, precisa estar habitando em nós, porque ele nos guiando, a gente consegue perdoar, a gente consegue agir em amor, a gente consegue entender e ter uma reação Ser do nova tipo... criatura, né? Exato. O que Jesus faria na minha situação? Eu vou responder com agressividade, não vou perdoar? O que Jesus faria? E é mais ou menos por aí. O ser guiado pelo Espírito Santo. E aqui ele fala, ó, em Romanos, capítulo 8, verso 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. O Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus em nós, ele é santo, ele é perfeito. Então ele só vai te trazer coisas perfeitas na sua vida. Ainda assim que você passe por problemas, tribulações, medos, ansiedades. E a gente vai passar. Enfim, vamos passar. Está escrito na palavra. E ele deixou a palavra para que a gente tenha a visão correta de como a gente trilhar a nossa vida aqui. E é interessante porque pessoas que vivem no mundo a Deus dará, eu sou o máximo, eu sou perfeito, nem acredita que Deus existe, essas pessoas são as que mais sofrem. Sofrem caladas, né? Elas não falam nada na internet, só colocam fotos, vídeos que estão em Paris, Nova York, Singapura, né? Mas lá no íntimo do seu quarto, lá no secreto, quando ela vai deitar, é a pessoa mais seca, mais esquisita do mundo. E Deus, como sonda os corações, e Deus conhece o seu filho, ó, tá lá deprimido, tem tudo, mas não tem nada. Poderia ter tudo, poderia ter a vida que ele tem, próspera, rica, mas com Cristo. Aí sim ele teria a felicidade, ele teria a alegria que Deus nos dá. A alegria completa. A alegria completa. Então, a vida pelo Espírito, viver pelo Espírito e não pela carne, ela está ligada a isso, a essa condição. É uma decisão. Quando você decide, né, entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, você entende que ele continua guiando a sua vida. Isso aí. Então, o seu passado, livre-se da culpa do seu passado. Tá? Bote Você fora. é nova criatura. Coloque fora. E se você quer se livrar do quem você é hoje em dia, faça essa oração. Aceite Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Amém. E mude de vida a partir de hoje. O seu passado, ele não vai mais lembrar. Ele fala que ele joga no mar de esquecimento. Totalmente. Tá bom? E as suas iniquidades, ele também não vai se lembrar. Então, se liberte dessa culpa. Sim. Tá bom? Então, assim, e lá no versículo 35, 37, fala do que é capaz de nos separar do amor de Deus. Nada. Nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Então não há pecado, por maior que seja, que venha te separar do amor de Deus. Se você se arrepender, se você mudar os seus passos, se você mudar de vida, o Senhor vai estar contigo. Né? E o interessante, antes da gente orar, gostaria de reforçar o que ele fala lá no capítulo 8. Ele diz assim... 37, versículo 37. O verso 37, capítulo 8 de Romanos, né? É Paulo falando para a igreja de Roma. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele está se referindo a Deus, a Jesus. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E isso não significa ausência de problemas. Isso significa vitória em meio aos problemas. Você é mais que vencedor acima dessas circunstâncias, porque elas virão. Isso aí, elas virão. Elas virão. Mas você, renovando a sua mente na palavra, renovando a sua mente, o seu espírito, porque a carne vai inclinar você para o desejo, para você fazer algo errado, para te levar lá para o passado, para a condenação. E ele fala, não há mais condenação. Não há mais condenação. Ele já tirou, ele foi lá e venceu a morte, venceu o pecado.
para que a gente não seja mais condenado. A gente era condenado à morte. Ele foi lá e tirou essa condenação que havia, né, sobre a sua criatura, né? Então, eu estava vendo essa pregação ontem que ele falava. Adão viveu cerca de 900 anos. Matusalém, muito mais. Os homens viviam muitos anos porque Deus odeia a morte. Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Ama o pecador. Nós somos pecadores, assim como você e nós. Mas ele ama o pecador. Porque ele sabe que apesar de nós pecarmos, ele sabe que se inclinarmos a nossa vida para o Espírito, ele vai consertando os nossos caminhos, as nossas veredas. Ele vai endireitando os nossos caminhos. Se inclinarmos a nossa vida para a carne, os desejos da carne, naturalmente você vai ter uma vida mais complicada, mais difícil. O seu jugo vai ser pesado. E ele quer que a gente coloque, né, esse peso nele, porque ele vai absorver aquilo que a gente passa, ele conhece. Ele veio aqui nesse mundo, ele foi Deus encarnado, para que pudesse passar por tudo que nós passamos, para entender que tudo que nós passamos hoje, ele passou nos seus 3 anos e meio aproximadamente, quando ele esteve aí pregando o seu evangelho, falando do amor de Deus. Então, moral da história de hoje estamos seguros. Estamos seguros. Resumindo, devemos seguros. viver confiando na proteção e no propósito de Deus, porque Ele sabe o que é Amém. melhor para nós. Amém. Devemos rejeitar as acusações vindas de Satanás. Sim. E viver na liberdade da justificação de Cristo. Amém. Ele já nos justificou, já nos santificou, já nos preparou para a guerra e Ele está com a gente na guerra. Então a gente deve perseverar nas lutas, nas tribulações, nas dificuldades diárias, sabendo que no final nós seremos mais que vencedores. Estar em todas as com coisas. Cristo não é ausência de batalha. Não é. Estar com Cristo é vitória em meio às guerras. Exato. Vitória em meio às batalhas. E é o que a gente sempre fala aqui, o evangelho não é conforto. Você não pense que você vai se batizar, virar uma nova criatura, vou aceitar Jesus e no dia seguinte você vai, nossa, minha vida está cheia de estrelinha, não vai ter problema. Pelo contrário, você vai começar a ter confrontos, porque é a guerra entre a sua carne, da sua antiga, né, da sua velha criatura, com a nova, que é sobre o Espírito. Ah, Jesus, mas olha só, em meio ao confronto, Exato. Você vai ter uma paz. Vitória. Você tem vitória. Vai se sentir amado. Exato. Você vai se sentir protegido. Você vai se sentir andando nas nuvens, porque realmente é isso que ele faz. Sim. Entendeu? A gente não pode também falar que sobre a guerra, a gente vai ter, a gente já tem. Tem todos os dias. Já tem todos os dias. Mas você ter a certeza de que você vai ganhar no final. Você tendo a certeza que você está sendo orientado pelo Espírito Santo. Orientado por aquele que tem os seus dias na palma da sua mão. Já sabe o que vai acontecer no futuro. Entendeu? Então, cara, isso é uma convicção tão boa. Te faz se sentir seguro. Realmente te faz se sentir seguro. Exatamente. Então, não vale a pena. Gente, vale a pena aceitar Jesus, sabe? Vale a pena mudar de vida. Vale a pena viver em um propósito. Vale a pena se esforçar para ter o Espírito Santo dentro de você. É só imaginar. Imagina um pai que deu seu próprio filho. Então ele nos amou. Ele nos ama profundamente, incondicionalmente. Lembrando que a gente só é mais que vencedor em Cristo. Em Cristo, nele. Se a gente não tiver somos vencedores sozinhos. Não conseguir. Será em vão, né? A palavra diz que em vão vigiam as sentinelas, né? Porque Cristo é que dá a segurança. Então, assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigiam as sentinelas. Porque é Ele que nos segura, é Ele que nos sustenta, é Ele que dá provisão, entendeu? O seu emprego foi Ele que te deu. O seu emprego foi Ele que te Exatamente. deu. Não é o seu currículo, não é quem você é, não é o seu esforço, é Ele que te dá, entendeu? Pro mínimo e pro máximo. Então, assim, quando você tem pleno conhecimento disso, plena convicção disso, você tem uma mudança de vida e você passa a viver mais seguro com Ele. Exato. Né? Sua mente é transformada. Então, a nossa oração de hoje é pedindo um fortalecimento, fé, segurança de Cristo, que a gente possa confiar nele diante das dificuldades do dia a dia, que são muitas. E se você nunca aceitou Jesus
como teu Senhor, como seu Pai, seu Salvador, essa é a oportunidade. Se você recebeu essa mensagem, deu de encontro aí na internet com essa mensagem, não é por acaso, porque a sua vida, ela está nas mãos do Senhor. Ele está colocando sinais na sua vida todos os dias. E essa mensagem de hoje não é a mensagem do Jacques nem da Thaís. Ela é a mensagem do próprio Deus para a sua vida. Então, reflita sobre a sua vida. Entenda que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Se você encontrou essa mensagem, porque Ele já marcou esse encontro com você desde antes lá da fundação do mundo, enquanto você era embrião lá na barriga da sua mãe. Ele já sabe de todos os seus dias. Né? Então, não tenha medo, não temas, Amém. porque Ele está contigo todos os dias. Mas eu sou contigo. Exatamente. Ainda que o inferno se levante contra ti. Exatamente. E Ele nos chama à existência todos os dias. O Espírito Santo, quando você acorda, você levanta lá e vai batalhar o seu dia, Ele está contigo. Quando você vai dormir, Ele continua batalhando as suas guerras, né? Até porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Exatamente. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Exatamente. Então, se você estiver passando por um momento difícil, ore ao Senhor. Peça ao Senhor, porque Ele está ali esperando você chamar por Ele. Sim. Na sua vida. Essa live de oração não é para cristão. Essa live de oração é para quem não tem nem noção do que Deus é capaz de fazer na sua vida. Entendeu? Então, é isso. Hoje foi bem simples. Mas o simples é o que toca no coração, que é o verdadeiro. E tudo que vem da palavra de Deus